A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 2 de novembro, recordamos hoje a Beata Margarida de Lorena. A memória de Margarida foi preservada no Martirológico franciscano e no Martirológico gálico. Após um convite feito pelo bispo de Séés, Luís XIII rogou ao Papa Urbano VIII que ordenasse um processo canônico sobre as virtudes e os milagres da piedosa duquesa de Alençon. Seu culto, entretanto, somente foi aprovado por Bento XV no dia 20 de março de 1921. Ela é comemorada no dia 2 de novembro. A Igreja reconhece nela um modelo para os que governam os povos. Vamos conhecer a história da Beata. Margarida nasceu no castelo de Valdemonte, próximo de Nancy, em 1463. Era filha de Yolanda, descendente de São Luís IX de França, e de Henrique de Valdemonte, duque da Lorena. Ela passou sua infância em Nancy. Jovem órfã, ela foi confiada a seu avô materno, Renato, rei de Provença, que procurou dar a ela uma boa educação católica. Quando tinha 10 anos, durante um passeio no bosque, Margarida se escondeu com algumas amigas, causando apreensão entre as pessoas do séquito. Encontrada antes do anoitecer, confessou que tinha querido se dar a vida eremítica. As pessoas do seu convívio não ficaram surpresas, pois sabiam que o avô fazia com que a menina lesse a vida dos padres do deserto e a legenda Dorié. Por ocasião da morte do rei Renato, ela voltou para Lorena e casou-se em 1488 com Renato, duque de Alençon, filho de um companheiro de Santa Joana d'Arc, nas lutas contra os ingleses. O casamento não foi fácil, porque os desastres da Guerra dos 100 Anos angustiavam o pequeno ducado. Margarida seguiu os conselhos e o exemplo de sua cunhada Felipa, duquesa da Lorena e rainha da Sicília, que também ingressou nas Clarissas. Margarida ficou viúva em 1492, após 4 anos de casamento. Passou então a se dedicar à educação de seus 3 filhos, Carlos, Francisca e Ana, e à administração de sua casa, sem negligenciar a oração e as obras de penitência. Os parentes tinham querido subtrair as crianças de sua tutela, mas ela soube educá-las tão bem que se tornaram admiráveis jovens de sangue real e fizeram ótimos casamentos. Ela governou com sabedoria o ducado de Alençon, fundou vários conventos e instituições de caridade, em particular o mosteiro de Clarissas de Alençon, a partir do mosteiro da Ave Maria de Paris, depois o de Argentan. Depois de 29 anos de viuvez, de escrupulosa abnegação à família e ao ducado, Margarida, livre dos cuidados dos filhos, dividiu seus bens em 3 partes, uma destinada aos pobres, outra à igreja e a terceira ao seu próprio sustento. Depois se retirou no castelo de Essai, que se transformou num verdadeiro mosteiro e permaneceu em estreito contato com as Clarissas de Alençon. O bispo da diocese precisou aconselhar a duquesa Margarida a moderar seu próprio zelo ascético, que a levava a permanecer quase a noite toda em oração, a usar cilícios, a jejuar longamente, para provar, como ela mesma dizia, algo da paixão de Jesus. Cedendo às exortações do prelado, Margarida aceitou mudar o método. Passou a cuidar das chagas dos doentes num ambulatório aberto por ela em Montanha. Antes de se tornar Clarissa em Argentan, Margarida enriqueceu igrejas e mosteiros com bordados de mérito incalculável, feitos por ela com todo carinho. O famoso ponto de Alençon, uma arte da mais sutil e que lhe dão direito a ser considerada legítima, ascendente das nossas modernas rendeiras. O apadrinhamento histórico desta famosa renda cabe à duquesa Margarida. Esta, antepassada de Henrique IV, nora do gentil duque, que foi o companheiro de armas de Santa Joana d'Arc, não se limitou a administrar o ducado durante 20 anos com tal sensatez e condescendência que lhe deram o nome de mãe de toda a caridade. Ela praticou e incentivou esta arte que perdura até nossos dias.
Finalmente, a vocação religiosa de Margarida pôde ser coroada de um modo completo e ainda mais austero quando ela ingressou nas Clarissas pobres de Argentan, aceitando a duríssima vida das filhas de Santa Clara, que hoje a honram como uma de suas beatas. Ela professou no mosteiro de Argentan no dia 11 de outubro de 1520, nas mãos do bispo de Seés, na presença do irmão Gabriel Maria, comissário-geral dos menores da observância, enquanto que sua cunhada Felipa entrava nas Clarissas de Monson. Ela deu exemplo da mais generosa observância da regra, dotou o mosteiro de estatutos particulares aprovados pelo Papa Leão X. Ele autorizou Margarida a agregar ao mosteiro casas de religiosas da ordem terceira regular que ajudariam as religiosas reclusas. Margarida faleceu como verdadeira Clarissa no dia 2 de novembro de 1521, com a reputação de santidade. Sobre seu peito foi encontrada uma cruz de ferro, com 3 pontas que penetravam na carne da duquesa de Alenço, neta preferida do rei Renato. Muitos milagres foram atribuídos à sua intercessão. O Papa Bento XV a beatificou em 20 de março de 1921. Que possamos pedir a intercessão desta santa. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. Senhor, ensina-me assim como a beata Margarida de Lorena, a buscar a sua vontade, que meus desejos estejam em conformidade com os seus e que todas as minhas feridas sejam tocadas pelo seu amor. Dá-me a graça de enxergar com os olhos da alma e abandonar-me à tua providência. Beata Margarida de Lorena, rogai por nós.